Olá, tudo bem? O Vida Inteligente de hoje vai abordar um tema do qual nós estamos muito próximos, que é o Natal. O Natal, você que está em casa, eu, todos nós aqui, aprendemos desde o princípio, dentro da nossa formação religiosa, de que o Natal sempre foi o nascimento de Jesus, o Cristo, o avatar da nossa era, aquele que nós falamos. Sempre aqui as pessoas, a maioria do mundo católico, idolatra, vive, professa e essas coisas. O nosso objetivo do Vida Inteligente, do programa Vida Inteligente, sempre foi de trazer a nossa visão, a nossa verdade, bem frisando novamente, a nossa, Jorge e eu, nosso convidado de hoje, que vocês conhecem muito bem. Hoje nós vamos trazer para vocês, então, o que é o Natal? De onde derivou esse Natal? Jesus, o Cristo, Yoshua Ben Pandira, nasceu no dia 25 de dezembro do ano zero? Nós vamos saber tudo isso aqui. Jorge, boa noite. Boa noite, Grego. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo Hoje eu prometo não te colocar em fria nenhuma. Não muito. não muito, então. Mas daí se não for assim, aí não não tem graça. Então, o Natal, todos sabem, e o Jorge vai dissertar bem, o Natal era uma festa pagã. O que é essa festa pagã? Ele já vai dizer já. Era a comemoração das pessoas, dos povos de antigamente, muito antigamente mesmo, que eles comemoravam o solstício de inverno. Para nós o verão, né? Para eles o inverno. Então havia grandes festas, colheita e tudo isso aqui, e daí derivou-se a coisa que vocês vão saber, a história verdadeira do que é o Natal, que nós festejamos e eles festejam no Ocidente e no Oriente. O que é o Natal? Jorge, palavra com você. Beleza. Primeiro eu queria dar boa noite para a Ana Lu, que está assistindo a gente hoje. A gente tem conversado Um abraço para a muito, Ana Lu e para todas as pessoas que nos que nos prestigiam aqui. assistem, E que não ligam para cá porque não querem perder. Eles não querem, diz que quando vai para o telefone já perde um monte da conversa. Eu contei né? para o Grego que na outra semana está trabalhando fora de Florianópolis, aí durante o almoço aí veio uma pessoa para conversar que tinha comprado É um mesmo, DVD, Curitiba, rapaz, você me tinha falou. comprado um DVD e perguntou assim, mas você é você? Não, eu sou o amigo do Grego. É o Jorge mesmo. Então o que a gente tem feito aqui, nesses 2 anos e pouco que a gente tem vindo, né, é desmistificar e desmitificar alguns aspectos do nosso dia a dia sob o nosso ponto de vista. Com certeza. Né, que é um ponto de vista sempre baseado no que a gente considera que é a lei, que é o positivo, que é o de acordo com o que a humanidade deveria seguir. E olha, hoje vocês vão ter uma notícia que é problema de vocês aí. Vocês vão saber de uma novidade que depois vocês pesquisem e vão buscar as respostas. Jorge, ele já começa a rir. É muito bom vir aqui. Né? A gente já prepara assim, deixa aquele... E não é combinado. Então, assim, eu estava para vir para cá, e sempre quando vem para cá, só fazer um parênteses. Então, eu chego aqui assim, 1 para as 8, 2 para as 8, 5 para as 8, e o Grego me esperando lá na rua, né? Claro. Eu penso assim, quando eu vejo assim, putz, como seria bom se tivesse um ponto, né? Ponto eletrônico, ou então, no mínimo, aquele cartaz que precisa ficar lendo, né? Mas não tem nada, aqui não tem nada. Graça. Então, o que ele pergunta não é combinado, não dá nem tempo de combinar. É na lata, como dizem. Na lata, Bom, Jorge, a verdadeira história do Natal, a origem do Natal. O Natal era uma festa pagã, e nem era chamado de Natal, né? Tinha outro nome. Pagã é um termo ruim para se usar. Não, né? ruim para se usar não, porque eu acho que se a gente definir o que é o paganismo... A gente pode conversar a respeito sobre o que Exatamente, é isso agora, né? porque todo mundo pensa que pagão é coisa ruim, não é nada disso, eu não acho que é coisa ruim. Tem um livro muito interessante da Helena, chama HPB, Helena Petrovna Ran-Fadeev Blavatsky, fundadora da teosofia, do movimento teosófico, né? Ela escreveu um livro pequenininho, assim, umas 20 páginas, Origem dos Rituais na Igreja e na Maçonaria. Isso eu tenho esse livro. Interessantíssimo. Leitura, assim, para um dia, sabe, dá para ler tudo muito interessante. Bom, primeiro que a gente vai conversar aqui, a gente vai tentar desmitificar e esclarecer um pouco a questão do Natal, mas não no sentido de destruir, né? No sentido de construir uma nova visão e mostrar que o Natal ele está acima daquilo que se comemora hoje, daquilo que se pensa que é hoje, e para algumas pessoas se resume só a comprar e fazer aqueles carnês que depois demora aí o ano inteiro para pagar, né? Consumismo. Exato, mas não tem a ver. Tem a ver o sentimento de felicidade que é gerado, e aí está ligado direto à própria expressão da Mãe Divina. Tem uma porção de coisa legal que a gente espera ter tempo para conversar aqui hoje. Bom, a tradição do Natal, como o Grego falou,
ela antecede em muito o que a gente considera como o ano zero para o Ocidente, que é o ano de nascimento do Jesus da Igreja, que a gente vai falar a respeito disso aqui hoje também. Por volta de 3.000. Bom, também outra coisa que é muito interessante, assim, quando os livros, né, a academia, ela vai se referir à antiguidade, então ela fala assim, não, no Egito, antigamente, há 3.000 anos antes de Cristo, encontraram alguma coisa com 4.000 anos de idade, encontraram alguma coisa com 5.000 anos. Então, intencionalmente, a ciência, a mídia, o status que hoje coordena e controla o que a gente conceitou como sociedade, ele traz todos os acontecimentos antigos para bem pertinho, para que o ser humano, a humanidade, não se dê conta do quão antigo é e do quão importante é a sua própria existência. Então, quando a gente vai dizer assim, não tem uma palavra que é apta, que é usada para definir o berço de Deus, ou manjedoura, apta é uma palavra Atlante, 1 milhão de anos. Né? Então, quando a gente for falar de tradição antiga, quando se professava esse ou aquele mistério, antes de surgir os conceitos de religião como nós temos hoje, a gente não pode pensar em 2, 3, 4, 5 mil anos, 100 mil anos, 200 mil anos, 400 mil anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos, isso para a gente pensar só na raça ária, sem a gente considerar ainda aí a raça atlântica. Bom, feito essa introdução, a questão do Natal, então, se comemorava, como o Grego falou, o solstício, né, de inverno, que na verdade era o fim do ano, né, nesse período que começava em 21 de dezembro aqui para nós no sul, não é? Nesse período, então, na Mesopotâmia se realizava a festa do Zigmuk, né? Tinha entre os persas, caldeus, gregos, finlandeses, os nórdicos, de maneira geral, todos eles comemoravam um determinado tipo de festividade associado sempre ao final do ano, ao solstício de inverno. Algumas festas começavam em 17 de dezembro, que seria para a gente, né, e iam até 1º de janeiro, hoje, usando o calendário gregoriano, né? E eram festas que sempre buscavam controlar o medo que as pessoas tinham do novo, porque como estava terminando o ano, então era um período em que os deuses negativos, em que o mal se manifestava para recomeçar. Então, por exemplo, em 25 de dezembro, né, na época de Roma, se celebrava o que era a Saturnália. Saturnália, muito que eram famosa. As festividades dedicadas a Saturno. A mais famosa das festividades antigas, né? É mais famosa das festividades antigas de Roma, porque Roma, né, obteve essas festividades. Que era o império naquele tempo, por isso se tornou mais conhecido. Exatamente, é que daí Roma, as festividades essas começaram através da influência dos gregos, que nesse período festejavam a luta entre Cronos e Zeus, né? Que por sua vez daí tiveram influência da Mesopotâmia, tiveram influência da Babilônia, tiveram influência dos persas, dos caldeus e assim vai até a Atlântida. É impressionante como as influências influenciam mesmo todas as traduções. Vocês vão Toda. ver uma logo mais. Vocês vão ver uma logo mais. Ele fica preocupado. Quando ele fala assim, eu fico imaginando o que é que essa criatura vai me perguntar. Porque a gente fez um acordo assim, o que ele perguntar, né, é ilícito eu não responder. E eu torço que ele não pergunte nada que eu não gostaria de responder, mas então, a gente mas vai. Não tem problema, não. É tudo coisa... Não, eu sei, tudo coisa da humanidade. Isso, exatamente. Então, aí a Saturnália, ela era festejada nesse período, só que ela tinha a ver, né, com uma coisa completamente contrária ao que é o espírito do Natal hoje, que é a coisa assim, era uma brigaçada desgraçada e, desculpe, uma brigaçada danada, não é? E também tinha as festividades dedicadas a Baco, onde depois derivou o Carnaval, era uma confusão, era uma confusão danada. Só que daí no dia 25 de 12 especificamente, era quando o Sol ele estava mais fraquinho, isso. No máximo, né, da sua pouca intensidade. E aí então era tido como, ao mesmo tempo, o momento em que ele estava no mínimo e no ponto zero do seu renascimento. Isso, que aí ele nascia mais forte, né? Ele renascia, que aí era chamado, o 25/12 era o Natalis Solis Invicti. Exato. Né, que era o quê? O nascimento do Sol Invencível. Daí que vem também a tradição
católica, vamos chamar assim, da ressurreição. Lógico. Do 21 de dezembro, quando ele está fraquinho, para depois, dia 25, que ele vem com tudo, é um simbolismo. Não, é assim, um simbolismo adaptado, mas a ressurreição, ela ocorreu de verdade. Opa, beleza. Ocorreu, a gente vai falar. A gente vai falar. Vamos falar. E quem se encarregou da ressurreição, de cuidar o que aconteceu, foi Nicodemos José de Arimateia, que tinha orientação para isso, e o Yusuf, o Joshua Ben Pandira, ou o outro nome dele, antes de acontecer, ele já sabia e ele falava: um já morreu, eu sou o segundo e vou me dar para que os outros não pereçam e descubram que em mim estavam os três. Opa, tá, vamos mais para frente, deixa para lá. Vamos para frente. Então, em 25/12 se comemorava o Natalis Solis Invictus. Isto. Né, o nascimento do Sol Invencível. Mas veja que isso em Roma. Só que os persas já... Tanto é que, Jorge, é que dizem as tradições, que eu leio muito, eu pesquiso muito, eu tenho a sede do saber, né? Apesar do que eu acredito que a experiência que vale é a nossa própria, não aquela que a gente adquire dos outros. Diz que, inclusive, tanto é que você do Sol Invictus que você está falando, tanto é que aquela auréola que é característica dos ditos santos representava, segundo as fontes que eu li, o Sol, não a aura de santo, vamos dizer. Aquilo era a representação do Sol. Isso tem fundamento, né? Tem, se considerar, sim, o presente humano, assim, de 10, 15 mil anos para cá. Claro. Agora, aquela auréola, ela tem ligação com o Acta, com o Crestus, com o Iluminado, que é quando, então, você atinge o que seriam os chamados 8 poderes do Yoga ou de Buda, onde se ilumina o Sahasrara, que é o coronal, e aí o coronal iluminado, ele cria realmente um halo, né, de luz em torno do tal. Tá, deixa eu entrar numa pergunta que não tem nada a ver, mas eu acho que tem. Então, os santos em si, que a gente idolatra, que a gente, né, que não devia fazer nada disso, os ortodoxos, que é da onde eu vim, eles idolatram os ícones, né, através dos ícones, sim, e os católicos através das imagens, das esculturas. A origem dos deuses Lários e Penates, né, quando na época de Roma, que sim, enterravam os mortos na sala e cultuavam ídolos e criaram o conceito de... Mas a minha pergunta é a seguinte: esses santos do jeito que as pessoas ensinam, mostram santos, existiram ou não? Pelo teu pensar? Porque ó, você vê que todo ano é canonizado algum. Não, aí já... Não sei o que, não sei o que lá, não, aí aconteceu já, isso. Não, eu quero saber santo nesse aspecto. Não. Nesse aspecto, porque tem santo isso, santo aquilo, tem um monte de santo. Tem uma distinção muito Por isso séria. eu quero saber, a auréola com santo, sim, nós temos alguma coisa a ver. Tem. Eu sempre olho para cá quando eu pergunto, porque tem um relógio aqui na parede. É o nosso cruel. Tem um relógio na parede e tem um relógio humano que controla a linha, que é o Silvio. Quando dá o horário, ele faz o símbolo do Yokanã para a gente, tá bom, corta a cabeça das pessoas aí. Bom, então tem o santo, que é do ponto de vista só humano para ser adorado, não vou adjetivar, mas não tem função nenhuma. Tem aquele santo, aquela criatura que existiu, e aí então realiza uma outra coisa fenômena, que é as pessoas na busca de um mito, de um Deus que não... nós já falamos aqui sobre a questão das almas. Exatamente, Isso, tá. E tem o ser, né, a criatura, que vem especificamente para fazer um trabalho e tem os poderes e realiza, mas quase nenhum deles é considerado como santo no Ocidente. Perfeito, então tá. Para bom entendedor, minha palavra basta. Vamos voltar então para o tema que eu te cortei. Então, no dia 25 de dezembro, que era o dia em que o Sol estava menor e menos influente, então era considerado o Natalis Solis Invictus, que é o renascimento do Sol, não é? Para os romanos, né? Que era o ápice dessa festividade. E aí nesse dia se trocavam presentes e havia uma tradição desde a época dos druidas, de se enfreitar alguns galhos com louros e essas coisas assim, né? De onde vem a tradição da árvore, que a gente já vai conversar também. Sim. Mas também, veja só, os persas já festejavam em 25, né, do 12, que seria para a gente, o dia de Mitra, que é uma divindade, né? Então, sempre esse dia 25 esteve ligado às tradições ocultas. Também tinha tradição de 25 de dezembro, todas as tradições antigas, eles consideram o renascimento no final do ano astrológico, que seria, né? Bom, aí a Igreja Católica, o nascimento do Jesus, que a gente já vai falar em seguida, mas só fazer um adiantamento,
ele nunca foi dito exatamente em que data que seria, e era tido como se fosse a primavera na região lá onde ele nasceu, não é? Por conta que se diz que enquanto ele estava, Maria estava na manjedoura esperando que ele nascesse, os pastores estavam ao relento com suas ovelhas esperando tal, e se fosse no inverno, era impossível que tivesse, porque morria todo mundo, não tinha jeito. Então pressupõe-se que seria, segundo a Bíblia, né, na época aí da primavera. Tanto é Da que primavera deles. deles, Deles, do hemisfério norte. norte, isso. Tanto é que é o seguinte, o primeiro Natal, em 25/12, pelos cristãos, foi comemorado em 356 depois de Cristo. Quando Constantino resolveu, né, Exatamente, instituir essa data e antes o Natal para era comemorado. acabar com a tradição das festas pagãs. Exatamente. E antes Perfeito. ele era comemorado em 6 de janeiro. 6 de janeiro, aliás, é o nascimento da Ana Lu, que nos assiste, Que que nos foi quando a assiste gente hoje, começou a né? conversar. Foi Que é por o causa dia de Reis também, né? Exato, dos 3 animais que vamos conversar a Nós vamos respeito falar, hoje, exato, caso a gente tenha aí. tempo. Então, em 6 de janeiro era a comemoração daí não do nascimento de Jesus, mas da visita dos reis magos a ele, né? E também se comemorava aí no dia 6 a vinda do Gabriel, do arcanjo Gabriel, né, do representante planetário, para fazer a anunciação, de onde derivou a hora do Ângelus, que é às 6 horas da tarde, que a Igreja Católica hoje professa, e que também, veja que é uma derivada. E você né, já disse que é uma hora potentíssima, né? é a hora da Agartha, nem 6 mais horas da nem tarde, menos, né? e se comemora isso há mais de 1 milhão de anos. Então, Né? Então aí a igreja, veja que não invalida a questão do Jesus, né? Mas aí então ela fez o quê? Deslocou uma data de nascimento que não estava definida para 25/12 para se sobrepor ao que seria considerado como uma festa pagã. Porque pagão, na verdade, se considerado do ponto de vista de cultura ocidental, de religião católica, o que seja, né? Mas o pagão aí é toda a cultura que antecede a civilização ocidental. E a gente coloca aí alguns milhões de anos respeitáveis e a serem respeitados, né? Onde tem toda a cultura que hoje cria a base do conhecimento que a gente chama de esotérico. que mês que nasceu Jesus? Agosto ou março? Março. Março. É. Não tem. Nasceu em março. O Hélios nasce, Hélios. nasce em março. Né? Tá. O outro Hélios também, um outro Hélios nasceu em março. Tá, menos o quê? De menos quanto? Menos 7 ou não? Se diz que é -5, -7, né? Provavelmente -7. Menos 7. É. O sorrisinho dele. Eu gosto do sorriso dele. A gente não pode precisar Eu muito. sei, não, É que nem aquele, mas eu já na consegui outra vez tirar. a gente conversou assim, Só que queria daí confirmar, só queria confirmar. o Buda vivo da Mongólia então se projetou no dia, não sei o que e tal. Aí a gente diz até a hora em que aconteceu. Então, mas não, para vocês terem às vezes a ideia, gente por que não. eu faço essas perguntas aqui? Primeiro, para a gente acabar com determinados mitos, que isso não significa nada, não vai mudar a crença de ninguém, e também para nos posicionarmos naquilo que eu defendo sempre aqui, que é exatamente que nós não estamos no ano de 2007. De jeito nenhum nós estamos em 2007. Nós estamos por esse calendário que inventaram aqui, que é errôneo, é mentiroso, nós estamos adequados a ele. Só isso aqui que eu acabei de perguntar, proposital, porque eu sabia disso. Né? Nós estamos então, teríamos que estar hipoteticamente em 2014, hoje seria 2014. Isso tem um embasamento e a histórico. Copa do Mundo aqui no Brasil, já vou cortar. Isso tem um embasamento histórico, se você pegar os que são citados na Bíblia, os reis, ou a conjunção estelar. Você vê que né? não tem nexo, né? Claro, não bate a época. Não bate não bate, hipótese né? nenhuma. Mas também não tem importância. O importante é que o Yeshua Ben Pandir, o Jesus, o Yusuf, né? Era o Espírito de Verdade, um avatar, e veio para fazer o que tinha que fazer e fez uma parte, a gente vai conversar a respeito. Bom. Tá. Já vou entrar antes de você começar a falar nele, aí eu quero uma intervenção. Aí o Natal então começou a ser comemorado em 356 depois de Cristo, né? E tinha toda uma tradição então que assim, desde os persas até na Alemanha, nos noruegueses, dinamarqueses, finlandeses, todos eles comemoravam de alguma maneira. Só que era uma festa confusa, não tinha nada a ver com o que é hoje, né? Tanto é que na Inglaterra, no século XVII, a comemoração do que era o dia da bagunça, o que seria o equivalente a 25 de dezembro, ela ficou proibida por muitos anos porque era briga pra caramba. Né? Aí depois, então, que foi se contornando isso, para juntar outras tradições, com essa questão do dar presente, do montar a árvore e tal, para chegar no que é hoje. É porque essa tradição do dar presente, ela vem desde a época que se comemorava o dia de Mitra. Né? Procede, né?
Aí se criou a questão da árvore, né? E aí a árvore, não só quando se comemorava Mitra se usava louros para enfeitar as casas, galhos de louro, né? Como também entre os druidas, sacerdotes, né? Se enfeitavam carvalhos com bolas ou madeiras pintadas de dourado para significar o que depois seria o derivado da árvore sefirotal. Então, aí já é mais complexo, já é mais profundo, nem né? vamos entrar A árvore sefirótica Mas então tem que ver assim, todo o simbolismo do Natal hoje, né, ele tem uma tradição de centenas de milhares de anos. E não tem a ver somente com a questão E seria católica. muito bom, né, Jorge, se pudesse ver o aspecto oculto do Natal, né, do significado. Por exemplo, assim, a questão das crianças da bota, né, de esperar Papai Noel, né? Isso. Então tem na Alemanha, né, nos nórdicos antigos, né, na região da Alemanha, então se comemorava nesse período, né, um renascimento, e se dizia que daí o Odin, nesse dia 25, ele fazia ressuscitar os mortos em batalha e eles vinham cavalgando, né, assombrando as pessoas. Então as pessoas, para se proteger, aí então colocavam galhos de louros, coisas assim e tal, e as crianças então pegavam as botas e colocavam palha e cenoura para alimentar o cavalo de Odin, Sim. que era Eifnir, né, para evitar que ele viesse fazer bagunça na casa dele. Então toda essa tradição veio vindo para cá, então hoje se coloca a bota, se espera presente, essas coisas assim. E a tradição do Santa Claus? Sim, então tinha o bispo São Nicolau, que era na província de Mira, né, na Anatólia. A Anatólia, quando tinha o Império Cristão do Oriente, é o equivalente hoje... Isso já existia o cristianismo, né? Sim, na instituição do sim, Papai Noel. Ele era um bispo da igreja, que seria hoje a igreja ortodoxa, né? E ficava ali na região mais em direção ao Oriente da Turquia, né? Sim. E aí, então, ele tinha a fama de ajudar as crianças, de dar presente, né? E ele era meio gordinho, né? E aí, então, São Nicolau, então, ele foi chamado por vários nomes. Aí, quando chegou essa tradição na Finlândia, se criou uma corruptela, onde derivou para Santa Claus, e aí esse nome Santa Claus se espalhou pelo mundo inteiro. Só que ele não era assim, ele não vestia vermelho. Não, ele vestia era marrom, isso, outras cores, né? Aí, quando foi no século XIX, início do século XIX, então os imigrantes alemães levando a tradição do Natal, que daí Natal era a comemoração do bode de Yule, né, que usava roupa vermelha e era gordo também, e levando essa tradição do Natal para os Estados Unidos, então que se começou a caracterizar o Papai Noel como ele é hoje. E em 1930, 31, um cartunista, então, pela primeira vez fez a roupa que ele tem hoje. Tem um mito que rola muito na internet, que se diz que o Papai Noel tem a roupa que ele tem hoje porque em 1960 e poucos, 70 e poucos, a Coca-Cola fez uma campanha usando o Papai Noel. Só que antes da Coca-Cola, a GC Lever, né, várias empresas americanas tinham usado já esse modelo que estava criado do Papai Noel. Não tem nada a ver então com a Coca-Cola. Aí então se firmou o mito do Papai Noel, né, e ele ficou com o jeitão que ele tem hoje. Depois disso daí se criou essa questão das renas de Papai Noel. Um professor de grego e uma universidade americana que escreveu um conto para os filhos dele, esse conto se propagou, então aí se criou a questão das renas. Aí se trouxe também a questão do bode de Yule da Lapônia, e lá então eles entram nos iglus pelo chaminé, e aí então se pegou e anexou isso ao Papai Noel. Então foi sendo criado, pegando um monte de peças para criar isso que a gente tem hoje como a questão do Natal. Aí tem a questão do presépio, né? Sim, o presépio já vem o simbolismo cristão, né? Não. Não? Qual é a origem do presépio, então? O presépio tem a tradição atlante, mais ou menos 1 milhão de anos. Então agora eu quero saber. Porque a questão do presépio está ligado ao Apta, né? Apta, né, era a forma como se designava a 8ª cidade atlante. Apta é lugar dos deuses. Tá, mas o presépio que nós temos, então, ele não é igual ao Atlante, vamos dizer? Não, vamos ver como derivou. Então tá, quero saber como é que era o presépio Atlante. A tradição foi preservada. Não é que havia o presépio na Atlante, porque na época do Atlante os deuses estavam na face da terra, então não se comemorava o nascimento de ninguém, porque eles estavam aqui. Mas a simbologia para criar o presépio, ela vem desde a Atlântida. Tá. Então, representava o quê? Olha só, Apta então era lugar dos deuses, né? Lugar onde nasce a divindade, onde está a divindade.
Aí você pega Bet e Aleph, duas letras hebraicas, da Belém, que é o Sim. lugar onde nasceu Jesus. Começou a criar... É Betlém, alguma coisa assim, né? Bet e Aleph. É, Né? Bet e Aleph, é exatamente. Aí, ele, juntando os dois, dá lugar de Deus, lugar da divindade. Aí, então, se diz que ele nasceu numa manjedoura, né? Que também é simbólico, né? Totalmente. Totalmente. A divindade, quando vem ao Avatar, ele jamais nasce nessas condições porque ele tem que ser protegido para cumprir a missão dele. Nunca nenhum deles nasceu assim. Então tá. Isso é simbólico. E aí então se diz aí que tinha a vaca ao lado do presépio, né? Só que vaca, né? Vak, V-A-C-H, em sânscrito é o próprio verbo solar. Prestem atenção, importante isso. Então onde se diz que na Bíblia, e no início era o verbo, né? Aí então isso está simbolicamente manifestado como o próprio verbo, Vak, presente à manifestação divina, contemplando a manifestação divina que é o Jesus. E a manjedoura significa o quê? Não, a manjedoura é o apta. É o apta. É o apta. Tá, perfeito. Apta é o nome para manjedoura. Ok. E aí então, diz assim, que ele é o ungido, né, com óleos, essas coisas assim. Então, depois da tradição védica, alguma coisa assim, com o próximo aí de 800, 900 mil anos, então tem Tuastri, que é o divino carpinteiro, junto com Agni, junto com Maia, que é a mãe, Maria, a mãe de todas as mães, certo? Que também está ligado intimamente à tradição natal. Eles geram Agni. Agni, em sânscrito, é fogo. Agni deriva depois, também para a tradição católica, para Agnus. Agnus Dei que tolhe peccat mundi, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tem a ver com Agni. Agni é o fogo. Fogo purificador. Exatamente. Né? E o fogo purificador é a expressão da divindade agindo no plano físico, tá certo? Então aí, Tuastri e Maia geram Agni. Aí o sacerdote Brahmani levanta a Agni, né? Mostra a Agni para a humanidade, né? E unge com os óleos sagrados, onde a tradição de ungir, de pegar e batizar as crianças com óleo. Então não é uma tradição cristã, é uma tradição que provém do início dos Brahmanes, antes dos Vedas, pós-Atlântico. Antes dos Vedas? Nossa Senhora, muito. Quase 1 milhão de anos atrás, tá certo? E aí, então, essa tradição, né, depois deriva para uma outra tradição também, que é a tradição de Jesus Krishna, muito semelhante a Jesus Cristo, né? Bom, ainda na tradição, na questão de Tuastri e Maia, aí então nós temos o quê? Quando o sacerdote Brahmani levanta a Agni e unge, ele se transforma num ungido, né? O ungido é Acta, em sânscrito, né? Ou Crestos, ou Cristo em grego. Perfeito. É o iluminado. Sim. Aí então eles falam Jesus o Cristo, né? Jesus o Crestos, o iluminado. Crestos crucificado, aquele que atingiu o poder da yoga. Que é um título, não é um nome, né? É um estado, de ser. É um estado de ser. Então, Crestos ou Acta, qualquer um de nós pode ser, dependendo do trabalho que a lei nos tenha dado. E a questão dos 3 reis? Aí então vem a tradição, né, do Jesus Krishna. E Jesus Krishna, então, ele é gerado assim. Aí o pai e a mãe também fogem porque tem o soberano que sabe que dali vai nascer uma criança que é o 8º filho e que ele vai colocar o reinado dele em perigo. Ele mata 7, o 8º foge, depois eles vão e nasce uma criança especial que é Krishna. Muito parecido com a tradição. Tá, então agora cabe o que eu trouxe aqui. Espera um pouquinho agora. Eu vou ler isso aqui que então eu posso adivinhar. Isso aqui é uma história que todo mundo conhece, então vocês vão ouvir agora. Havia um homem que teria nascido de uma virgem, nascido de descendentes dos reis legítimos, em um período em que seu país encontrava-se na mão de usurpadores, nem um pouco ligado às tradições religiosas ou ao bem do povo. O nome pelo qual passou a ser conhecido no Ocidente, embora na verdade falado em outra língua, lembra o conceito grego de Christos, ou os radicais presentes no Espírito Santo, no Espírito Crístico. Várias profecias indicavam que este menino poderia vir a ser o rei, embora alguns achassem que isso seria no sentido religioso e outros no sentido político. As pessoas esperavam um Salvador. Este seria uma encarnação do segundo aspecto de Deus, que é um só, mas se divide em 3 pessoas. O rei usurpador de família ilegítima mandou matar todos os primogênitos, forçando aos pais do Salvador que fugissem com ele. Foi criado de forma aparentemente humilde, mas dava mostras de sua sabedoria. Deixava escapar também traços de erudição,
que indicavam educação primorosa, talvez patrocinada pelos que apoiavam a família real que tentava voltar ao trono. Após uma infância pouco documentada, deu algumas mostras de seu poder na adolescência. Após mais algum tempo, em idade adulta jovem, se revelou como presença divina. Sua presença coincide com uma época de grandes conflitos. Durante esta fase de ocupação de suas terras e tentativas de revolução, faz questão de dizer claro que precisamos separar o que é de Deus, notando que o impermanente não é deste mundo. Quebra paradigmas, ensina morais estranhas, faz questão que cada um cumpra o que é seu papel. Ensina literalmente que ele é o caminho até o Pai. Que é necessário fazer os trabalhos, mas que podemos ofertar a ele. Nos unirmos a ele, que é o caminho, que é verdade. Não porque ele seja egóico, mas porque ele está ligado com o Criador. E é difícil para nós nos ligarmos com o inatingível, mas dá para nos ligarmos com um Salvador conhecido. Como ele é ligado a Deus, nos ligando a ele, pegamos carona. Acaba sendo morto ainda jovem, de forma trágica, pouco depois de sua revelação como presença divina. Não escreve nada, mas alguns registram parte da sua vida, especialmente as próximas da morte, onde despoja toda a sua sabedoria. Os trechos registrados são pequenos, mas capazes de mudar nossa noção religiosa de causa e consequência, trazendo nova luz sobre a natureza do espírito e sua sobrevivência ao corpo. Aos poucos capítulos sobre sua vida em presença divina são inseridos como parte das escrituras sagradas e são traduzidos para praticamente todas as línguas do mundo. O livro com a vida do Deus vivo é mais popular e citado individualmente do que a própria obra religiosa maior que o contém. Antes de morrer, deixa claro que irá voltar no futuro. Fazem religião em seu nome, mas ele mesmo nunca foi adepto desses preceitos religiosos, até porque nunca fundou religião alguma, nunca foi moralista, nunca foi de trocar sabedoria por rituais. E não podia frequentar o que só fizeram depois dele. Vocês conhecem essa história? Vocês não são os únicos. Quem é essa história? É a história de Krishna, que viveu em 3000 a.C. na Índia. Gostaram da surpresinha? Eu peguei o gancho porque você estava falando. É, exatamente. A história, a tradição de Krishna e como ele foge, e como daí o regente da época mata as crianças para não sei o que. Exatamente igual. E tão igual, isso era uma pergunta, por isso que eu fiz também, igual que aconteceu a mesma coisa com Mitra, a mesma coisa com Osíris, a mesma coisa com o... Todas as tradições. Por que, Jorge? É porque... Por que a história, os avatares, eles têm que ter o mesmo... Por que eles tiveram a mesma história? Os 12 apóstolos, todos eles nasceram de uma virgem. Você viu toda essa história? Todo mundo achava que era Yoshua Ben Pandira, Jesus o Cristo. E era Krishna. Isso, se você for ler, se você for pesquisar sobre Mitra, sobre o que fez o S, como é que é? Do S... Oh, meu Deus, Zaratustra, quem é? O Zoroastro. Zoroastro, exatamente. Você vai ver que a história é exatamente igual, Mitra. E até porque Zoroastro não é um grupo de seres, né? Perfeito. Por que essa similaridade de histórias? É porque assim, que é a mesma criatura vindo de determinados períodos da humanidade. A mesma ordem que dá suporte vem, porque assim, quando esses seres nascem, esses avataras nascem, como no caso de Jesus, ele não é assim, ele não é jogado no mundo, assim, jogado para os leões. Então a ordem vem preparar a ambiência para que ele consiga fazer o trabalho dele. Há toda uma metodologia, há o entorno dele formado por 12 mais 2. Ele tem coluna, um simbolismo numerológico disso ele também, vem né? Gêmeos, sempre. Todos gêmeos, agora você provocou. Krishna tinha Krishnaya, isso a gente nunca falou aqui. Buda tinha a contraparte que era Buda Budai. Sim. Né? E o Jesus a gente já vai falar. Todos eles têm. Agora você já vai falar direto. Jesus tinha um irmão gêmeo. Sabiam? Não sabiam? Agora, por favor. Vamos chegar. Vamos chegar lá? Nós vamos falar sobre os 3 reis magos. Os 3 reis magos primeiro e depois o irmão pra gêmeo de Jesus. O tempo. Antes que acabe o tempo, não. Você não vai escapar, não. A gente até estica lá o Cronos hoje. Você não escapa dessa. O Cronos congela nosso cronômetro. Bom, os 3 reis magos. A tradição dos 3 reis magos. Sim, né? dentro daquele simbolismo que nós estávamos falando. Sim, exatamente. Então, os 3 reis magos era o próprio rei do mundo e suas 2 colunas que vieram prestar homenagem à vinda do Espírito de verdade. Então, é dito que era Meliquior, Betsareia e Gataspa, né? Baltazar, Belchior e Gaspar, né? Sim. E aí um trazia ouro para saudar o Jesus como rei, outro trazia incenso para saudar Jesus como sacerdote, e outro trazia mirra para saudá-lo como profeta. Sim. Porque ele era aquele no qual os 3 poderes se concentravam.
três poderes, Senhor dos três mundos. Que nome tem essa criatura agora? Maitreya. Maitreya. Senhor dos três mundos. E houve esse ritual todo quando ele chegou aqui em 49 ou não? Sim. Teve? Sim, lógico. Sem dúvida. Tá, só Sem perguntar. dúvida. Perguntar não ofende, né? Não, Tá. não. Aí o Jesus, quando nasceu, o Joshua Ben Pandira, então ele foi saudado pelos reis magos e seguiu o caminho dele para aprender ali dos 13 aos 33, a gente já conversa a respeito. Sim. E os reis, então, tem a ver muito com a tradição dos templários, com a busca do Santo Graal, que a gente já conversou, né? E eles, então, não se sabe bem qual é a origem dos três reis magos, né? Mas eles vieram da Abissínia, né? Que depois é o que é hoje a Etiópia, né? Não, pera, se você está falando que um deles era o rei do mundo... Sim, então... que eles saíram pela Etiópia, né? Ah, saíram pela Etiópia, tudo bem, tá explicado. Então, O próprio rei do mundo, o próprio Melquisedeque, né? E suas colunas. pela né? embocadura da Etiópia. Então, Uma das embocaduras, Etiópia, tá? porque a Etiópia tem a ver com a tradição de Irã, dos maçons, né? Tem a ver com a origem da tradição hebraica, e são várias saídas, ligações entre o que está em cima e o que está embaixo, né? Então, era da Abissínia, que era o conhecido nas lendas como o país do Prestes João, onde se dizia que estava o Graal, né? E até hoje os etíopes têm certeza absoluta que o Graal esteve determinado tempo lá guardado, né? Aí eles vieram, então, para saudar, né, o que seria o Redentor da humanidade. E o Jesus, que era o Redentor da humanidade, ele tinha por função unir o poder espiritual que ele representava com o poder temporal que era Roma, que estava ligado diretamente à questão da Atlântida. Tá bem? Depois dessa questão dos três reis magos, a gente até conversou isso aqui um outro dia, conversando assim, essa questão dos três reis magos e da posição da Abissínia na questão esotérica mundial do papel, falamos, né? Depois derivou para o surgimento dos Rastafaris, né? Lembra, né? Que o Rastafari Makoni, né, era um descendente da rainha de Sabá com o rei dos hebreus primitivos lá, o Irã. Sim. O Irã não... Persa. Não. O Shah, você está falando? Não. Aquele que Irã construiu o templo dos maçons, me fugiu agora, a gente já lembra. Então, a rainha de Sabá então, criou toda uma genealogia, onde um desses, né, era o Rastafari Makoni, e que havia a lenda que ele viria para resgatar os negros, né, a raça negra, e que nasceria no país de Prestes João, que era a Abissínia, que era a Etiópia. E nasceu a Haile Selassie, que era conhecido como Leão de Judá, e depois quando isso se criou os Rastafaris, e Rastafari hoje é uma religião, não come carne, não come cabelo, adora um Deus único que é Jah, né, e esse Deus é personificado em Haile Selassie. Só que Haile Selassie e mais 6 da casta guerreira vieram, junto com mais 7 da casta sacerdotal, para avisar da boa nova, que é o que viria a acontecer depois. Então não é que ele é o anunciado, né? Ele veio como anunciador para o que viria depois. Então quando você olhar um Rastafari, ele tem uma religião que está ligada diretamente à tradição católica, na sua essência, né? Isso mostra que não tem religião errada. Tem uma única verdade e cada um analisa como Perfeito. quer. Bom. Vamos lá, então. Aí nasceu Jesus. Nasceu Jesus, Yoshua Ben Pandira. O nome hebraico dele seria hebraico. Yoshua Ben Pandira, né? Ou ocultamente ele é chamado também de Yusuf, não é? Sim. Ele tem outros nomes, mas ele não vem não cabe aqui não agora. Vem o caso citar, não é necessário, né? Então ele era um esperado, ele tinha uma ordem que dava suporte e o antecedeu. Os profetas que vieram para anunciar eram Iocanãs. João Batista, né, era um Iocanã, né, um Iocanã de alta estirpe, porque a ele foi dado o poder e a autoridade para batizar o Joshua Ben Pandira. O que significa, o que era o batismo? Era unção? Exatamente. Era unção? Era unção, era um um simbolismo para ligar o humano com o divino. Né? Então, e o João Batista, então ele é sacrificado da forma como todos os Iocanãs são sacrificados, onde se separa a cabeça do corpo. Então isso é real? É real. Não é figurativo? Não é figurativo, né? E tanto é que eu citei agora há pouco que o Jesus, né, ele fala, conversando com os apóstolos, né, que um já havia morrido, João Batista. Sim. E que ele então se daria
no processo para que se cumprisse os desígnios e os outros não perecessem. Sim. Tá? Bom, é o que basta, né? Sim. Aí então ele, sabendo do que ele tinha que fazer, então ele foi fazer a união do poder temporal com o espiritual. O espiritual, ele como representante do rei do mundo, era um avatar, um ser de alta hierarquia, né? Ele ia fazer a ligação com o poder espiritual, o poder temporal, que na época era Roma. Sim. Não é? Aí disso então se criaria um novo mundo que seria depois as bases para que se estabelecesse a sinarquia, que era a ambiência para aquele que viria depois dele. Naquele período em que a Bíblia diz, bom, ele é tido como chamado de Nazareno, não que tenha a ver com Nazaré, né, mas porque ele fazia parte da ordem dos Nazar, né, que usavam túnicas brancas, cabelos longos, e era a ordem do entorno dele. Dessa ordem fazia parte um apóstolo, que não veio ao caso, tá? E Nicodemos e José de Arimateia. Tanto é que Nicodemos e José de Arimateia eram os conhecedores de todos os segredos que permeavam a existência de Jesus, que a poucos era dado conhecer, nem a todos os apóstolos. E onde estava o irmão dele? Pois é. Então vamos falar do irmão. Isso. Sempre quando eles nascem, sempre quando um avatar vem, ele vem com gêmeo. Sim, você já falou isso aqui. Pode vir homem e mulher, né? Ou dois homens. No caso de Jesus, no caso de Joshua, então vieram dois homens, né, com avatares. Então sempre, como eu falei no caso, Krishna tinha Krishnaya e Buda tinha contraparte, que seria Buda Budai, contraparte feminina. Tá? Krishna tinha contraparte feminina também. Assim como Hélios, o novo Hélios, tem a contraparte feminina, que é Selene, Sol e Lua. Sim. Assim como o planetário veio com a sua contraparte feminina, Aquibel com a Lamirá. Lamirá, perfeito. Na época do Jesus da igreja, o Joshua Ben Pandira, o Yusuf, ele tinha a contraparte dele no aspecto masculino. E era assim, um deles era a face do amor, que era aquele que oferecia a outra face para receber uma bufetada, né? E a outra face, a outra parte dele era a parte do rigor, era aquele que ia e chicoteava os vendilhões do templo e fazia o que tinha que fazer. Um era o báculo e a outra era a espada. Um era guerreiro e o outro era sacerdote. E todo mundo achava que eram um só. Um só. Exceto os Nicodemos, José de Arimateia, que sabiam. Os que sabiam. Maria sabia, né? Maria, e a tradição de Maria e da Mãe Divina, né? Expressa a Lamirá, a Mãe Divina. Em todas as tradições tem. Na China era Xingmu, na Oceania era Ina, tem Astarté, tem Vesta, tem Afrodite. Todas as tradições têm a questão da figura da Mãe Divina. Não necessariamente aquela mãe humana que está ali deve ter sido a geradora daquele ser. Isso é muito importante. Sim. Tá. Isso é muito importante. Às vezes a mãe que se apresenta, a expressão humana de Alamirá, não foi a que gerou aquele ser que está em atividade, aquele avatar. Ele pode ter sido gerado em um outro local e vindo para fazer o seu trabalho, também não é o objeto. Tá, Bom, não... Aí de 13 aos 33, ele vai ser preparado para a missão dele. E o que é preparar? Esses seres que vêm, eles têm que passar por um processo de aquisição de consciência. Está na superfície, nasceu, passa pelas regras humanas. Né? Aí então ele foi instruído. 13 aos 33 foi o amor, não o rigor. Exatamente. O amor é que sumiu dos 13 aos 33. Sim. Certo. Sim, o rigor continuou agindo. Sim, mas não na região da Galileia. Perfeito. Ele some. Claro, ele some. Tá. Né? Um se interioriza e o outro, quer dizer, sempre fica assim, Grego. Um age humanamente, o outro age cosmicamente. Certo. Né? No final das contas, os dois unem ou deveriam unir o humano e o divino para fazer com que o humano se divinize e que o divino se humanize, para que um entenda o mundo do outro e faça-se um mundo só. Sim, então... Bom, dos 13 aos 33, sim. Né? Então ele vai ser instruído aonde? No Egito, na Líbia. Junto aos essênios, né? Também, não, né? Os essênios era onde tinha a ordem dos Nazar. Tá, já é mais passado, tá. E a ordem dos Nazar é uma expressão, uma exteriorização, ou um nome humano
porque seria uma ordem que daí tem uma tradição de mais de 1 milhão de anos, que Tá. seria o que a gente pode chamar como a ordem do Santo Graal. Sim, tem a que ver nós com já a tradição falamos do aqui. Graal que nós já falamos aqui, não é? E que essa ordem vem, toda vez que um avatar vai entrar em atividade, essa ordem vem para dar suporte, né, a ele. E vem as colunas, e essa coisa toda, Tá, né? então dos 13 aos 30, E 3 ele vai... não é dos 13 aos 30? 30, ele vai se instruir, né? Ele Sim. vai se instruir. Aí quando ele volta, já ciente da missão, né? O que é o ciente da missão? Ele adquiriu a consciência que era necessário daquilo que ele tinha que fazer, né? Do estado dele de humano para realizar o trabalho. Aí inicia um processo, né, de tentar unificar o poder temporal com o espiritual, não é? Só que esse processo de unificação, ele já estava fadado a fracassar pelo próprio sacrifício de João Batista. Então a traição e a queda do Gólgota, ela não acontece com a queda, com a morte de Jesus, né? Ela já acontece com a morte de João Batista. Já estava fadada a... Tudo bem, já que nós falamos do gêmeo aqui, estão falando de morte de Jesus, tá? E considerando que eles eram gêmeos, já vamos falar isso. já vamos falar? Ah, bom. Então tá. Não, podemos falar agora. Não, quero saber então, qual dos dois morreu na cruz, se é que morreu na cruz mesmo? Sim, um morreu na cruz. Sim, É, um deles morreu na cruz. sim, e foi... O outro, o outro seguiu vivendo. Sim. Quem foi que fez a ressurreição? Já falo a pergunta para você ir fazer, já que você falou que você ia falar sobre a ressurreição. Enfileirou as perguntas. Exatamente. Então, assim, o que morreu na cruz foi a face do rigor, O rigor. foi o guerreiro. Então foi o irmão gêmeo, em outras palavras. Exatamente. E aí o que acontece? Na hora em que esse está na cruz, que ele está sendo crucificado, a face do amor, o sacerdote, se projeta no irmão e os dois sofrem a crucificação, mesmo só um tendo tido a morte física. Aí nesse momento, né, o céu se rasga, né, e a própria natureza chora, porque o divino sente junto com o humano as dores e os erros de toda a humanidade. Agora, por que você fala... nós vamos ter tempo. Temos 8 minutos. Por que você fala em o céu se abrir? Por que esse simbolismo do céu, quando a gente sabe, ou quando estamos cansados de dizer aqui no Vida Inteligente, de que o reino era em outro lugar? Né? Sim, não, mas aí o céu se abre... O que é esse simbolismo do céu? O que não, é o céu? mas o céu se abre nesse sentido, não é assim, o céu do sentido religioso. A natureza, né? Então, a natureza reage, vamos chamar reage assim, tá? violentamente. Que é uma parte dela que está sofrendo aquilo lá. Não, né? é porque a divindade está... Sim. É um crime de lesa divindade acontecendo naquele minuto. Agora ficou então, mais claro. a natureza se revolta, e então aquilo que é narrado, assim, que assim, aí relâmpago, tremor de terra, o dia vira a noite. Sim, é real. Aconteceu mesmo. Pela surpresa do divino sendo sacrificado junto com o humano. Tá certo? Aí acontece mesmo, o centurião lanceia o que está na cruz. Que é o irmão gêmeo. Né? Esse que estava sendo crucificado, ele é lanceado. Isso. Né? Ele é lanceado. E aí então ele morre, passa pelo fenômeno humano da morte, né? E vai ser, e é realmente sepultado. Sim. Né? No túmulo de Lázaro. Tá. Né? Nem sei se a tradição diz isso, mas ele é sepultado no túmulo de Lázaro. Não lembro, também não, no túmulo de Lázaro. Falam que isso ficou numa caverna e de noite apareceu aquele fenômeno, abriram a caverna, sumiu o corpo. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Os guardas ficaram cegos, os centuriões romanos lá ficaram cegos com a luz que apareceu? Não, porque esse uso que se chama de maia budista, eles não viram nada. Ah, tá. Não, isso não acontece, não aconteceu. Como é que foi esse processo da ressurreição? Então já vamos falar. Ah. Então, ele é retirado, não é, do sepulcro pelos adeptos que já estavam preparados para isso. Antes de acontecer isso, então, o sacerdote da casa sacerdotal, né, o que seria a face do amor, orienta os que o seguiam e os que o compreendiam, sabiam de tudo que era Nicodemo, José de Arimateia, exatamente do que deveria ser procedido. Não é? Aí, então, quando ele morre, ele é retirado, não é? E aí vai para o sepulcro, e aí então ele é retirado dali e é levado para um outro lugar, né? de onde vieram Nicodemo, José de Arimateia, e ali ele passa por um processo de regeneração. Sim. Né? E em seguida,
Só que daí não acontece aquilo de ele aparecer novamente o que foi crucificado. Aí tem uma Maia assim que é muito linda, né? Sim, Que, assim, Maia é uma ilusão. Maia é uma ilusão. Então o que foi crucificado, ele é ressuscitado, né? Aí por um processo que também não é o caso de a gente comentar aqui, que não é necessário, né? E aí ele segue o caminho dele em outra direção, que já vou falar hoje, eu vou falar qual que é. E aí o outro, né, o que não é o que foi crucificado, que seria a face do amor, né, e o que seria o sacerdote e não o guerreiro, então esse reaparece para os apóstolos. Ah, sim. E ele reaparece para Nicodemo José de Arimateia, então ele faz ainda o que tem que fazer e depois ele volta para o seu lugar de origem e é tido como desaparecido. Né? Então essa história de que Jesus, o sobrevivente, vamos chamar assim, na nossa conversa de hoje, que ele teria casado, tido filhos, isso aqui é real? Não. Não é real? Não. Ele foi casto, nunca casou, nem nada? Não. E aquele namorico lá com Maria Madalena, conversa também ou não? Não, ele não tinha função de Manu. Não tinha? Não, quando os avataras vêm com função de Manu, eles se casam com mulheres da mesma origem deles e geram seres, né, que vão interferir no futuro humano. Não foi o caso de Yoshua Ben Pandira, então tinha, nem do irmão dele? Não tinha função de Manu. Ambos não tiveram, perfeito. Não tiveram. Então, foi bom você esclarecer. O irmão de Jesus, então, ele continua o trabalho dele depois de ressuscitado. Ressuscitado é um termo assim, quando se fala ressuscitado, você pensa vamos usar esse termo que depois todo de mundo ressuscitado, Então, ele desce, ele é recomposto fisicamente, né? E ele, então, segue para a Índia. Sim. Né? E então, por volta de 1930, 1927 por aí, então Nicholas Hirsch, Nicholas Hirsch, um escritor conhecido, claro. né? Ele então descobre em Leh, perto de Srinagar, na Índia, um túmulo, né? Onde toda a tradição daquele que está sepultado lá é a tradição do que a gente conhece como Jesus, que ele nasceu e aí viveu na Galileia, e aí dos 13 aos 30 ele teve no Egito, teve na Líbia, foi instruído, voltou, foi crucificado, né, foi ressuscitado, foi para a Índia, fundou uma ordem, né, e viveu lá até 103 para 104. Que ordem ele fundou na Índia? É uma ordem budista. Uma ordem budista? Exatamente. Aí, uma ordem. Eu disse uma ordem budista, ele fundou uma ordem. Essa é uma ordem esotérica. Ótimo, legal. E viveu de 103 para 104 anos e foi sepultado, está sepultado na Praça Central de Lé. Quem quiser ir, que vá para ver. Pronto, e lá está olha escrito, a revelação. E lá, no Vida Inteligente, então. Não vamos usar o termo revelação, estou contando o que é um fato. Um fato é uma revelação? É que revelação, para mim, tem um outro sentido que é trazer o divino para o humano. O que era velado, revelar. No caso de revelar, sim. Você pega o escuro, que é uma fotografia, que é o velar duas vezes. Você faz lá, aparece e mostra a coisa. Então, tá lá, não é? E aí Lé é o nome da cidade? Próximo de Srinagar. Srinagar. E então tá lá o túmulo e foi plantada uma árvore muito grande, na época nasceu e existe ainda, e a tradição toda... E as pessoas de lá sabem? Sabem. Então tá. Sabe, lógico. E ele tem um nome, né? Eu não vou nem perguntar, porque... Não, mas eu vou dizer. O nome que ele assume é quando se dirige para a Índia e continua o trabalho dele de até 103 por 104 anos, é Tiani Tsang. T-Y-A-N-I-T-S-A-N-G, Tiani Tsang. Esse é o nome do irmão daquele que a gente chama de Jesus. Que foi crucificado. E foi ressuscitado pelos adeptos da boa lei. E continuou vivendo até os 104 anos. Sob orientação de Nicodemo José de Arimateia, quase disse os nomes dos homens, mas não precisa. Nicodemo José de Arimateia, que são nomes fictícios, não são o nome verdadeiro deles, né? São seres de alta estirpe, de alta hierarquia espiritual cósmica, que acompanharam e acompanham todos os que vieram. Quando nasceu em 1800, depois de 1883 e em 49, Nicodemo José de Arimateia estavam novamente. Que são seres que têm uma idade considerável, não é? Aí então esse Tian Tsang foi para a Índia e fez o que tinha que fazer. Morreu com 104 anos. 103 para 104 anos. 103, 104 anos. Isso mesmo. Exatamente. Sofreu o processo daqui, apesar de ter... Aí ele morreu de vez mesmo, Aí morreu de vez porque assim, mas só que a morte desses seres, assim, não é que ele fica doente, fica velho e morre. É assim, deita e diz assim, é hora de ir para casa. E morre.
Que é o processo de todos os porque encarnados nesse sistema, não é isso? não necessariamente. Tem aqueles que não passam por esse processo. Que não passam, mas os que passam tem que ser. Os que vêm para o plano físico estão sujeitos a esse tipo de transformação. Não necessariamente. Nem todos. Nem todos. Nem tá. todos. Nem Isso todos. é papo para um outro dia. No caso então. do Tianyi Tsang, então, depois dessa idade, dessa época, então, ele se retira do mundo humano e os veículos dele, quer dizer, o corpo físico dele é sepultado. Se depois dali foi para outro lugar ou não, daí também não é objeto. E o irmão mas dele? E o irmão aí. dele? O irmão dele volta para as origens. Volta para as origens, exatamente. Então tá. Exatamente. Então, nós temos 5 minutinhos aqui, vamos aproveitar esses 5 minutinhos? Eu queria só falar para vocês. Você trouxe uma coisinha boa? Eu queria falar assim, para a gente prestar muita atenção que, mesmo toda essa tradição do Natal tendo centenas de milhares de anos e sendo dos Brahmanes, Vedas, persas, caldeus, babilônios, não sei o que e tal, e dos cristãos, o que é importante é que a gente perceba que o espírito de Natal, a egrégora que se criou e que se alimenta no Natal, mesmo hoje, infelizmente, estando voltada só para a questão do consumismo, ela é altamente positiva porque todo mundo fica feliz, fica contente. E uma coisa que é linda, absolutamente linda, e que isso aí regenera, revitaliza a humanidade, é o seguinte: a felicidade de uma criança em ganhar um presente, em abrir um presente, em aquele sorriso aberto, os olhos brilhando e ela acreditando em Papai Noel. Então, eu tenho uma filha de 9 anos, a minha filha a Darani, e geralmente com 9 anos, crianças não acreditam em Papai Noel. Na minha casa, sim. Aí ela estava perguntando para mim esses dias: você acredita? Eu disse assim: eu acredito. Ela não perguntou se existe, ela perguntou assim: você acredita? Eu disse: acredito. Assim, por que você acredita? Porque a gente acredita no que quer. E eu quero acreditar por quê? Porque é uma tradição salutar, boa, alegre e que traz o bem. Por quê? Porque faz as crianças serem felizes com isso. E um sorriso de criança, humanidade. Tá? Então, vou ler. Dias depois, tem a ver com a questão aí da morte do Jesus e da ressurreição dele. Tá, isso antes de vocês, só vou falar para vocês aqui, pode chamar de louco, o cheiro, o perfume que eu já falei de outras vezes, está aqui de novo hoje. Pena que vocês não podem sentir. Pode ser até que estejam sentindo. Ele ri, né? Tudo bem, não tem nada perfumado aqui. E está aqui de novo o perfume, mas tudo bem. Eu não soube que eu não uso perfume. Né? Vamos lá. Bom, eu vou ler para vocês então um trecho de um livro que não está mais na humanidade. Tá? Então, dias depois, os discípulos de Yusuf o ouviram colhendo flores e lhe perguntaram se estava vivo novamente. Aí já não era mais o da cruz, era o outro, né? Ao que respondeu o Rabino Messias: não colho flores, mas os espinhos da minha missão. Vós sim, que haveis de colher essas flores, quando da tragédia não restar senão as suas cinzas. E sabe por quê? Porque os elementos envolvidos na tragédia do Gólgota, cruz, lança, manto, tudo aquilo foi mantido por 2000 anos, porque só podia ser incinerado quando o novo ciclo acontecesse. Aí continuou Jesus, o Joshua Ben Pandira, Yusuf, ou o nome que ele tem verdadeiro. Nunca fui um, diz ele, mas 3, como o próprio Pai. A razão por que não me compreendesses como devias, falando para os discípulos, que nunca realmente entenderam. Mesmo assim, eu estarei sempre convosco. O mundo de cabeças cairá como a minha própria, como a do Iocanã. Vê que aqui ele assume o papel de João Batista. Ele fala, como a minha própria. E o mundo só virá a ser feliz depois de 2000 anos decorridos, quando eu tornarei a voltar. E isso aconteceu em 24 de fevereiro de 1949. Pois é. E aí, para que isso fosse preparado, todos os elementos envolvidos na tragédia do Gólgota foram realmente queimados. E aí então, tudo que existia de resíduo virou cinza e os julgamentos foram professados e se inicia o novo ciclo com a divindade integral junto novamente com a humanidade. Isso aqui é trecho de um livro que não mais está com a humanidade. Então, no próximo dia 20, ou seja, daqui a 15 dias, quando o Jorge voltar, considerando que eu acho de extrema relevância, inclusive para a gente aproveitar essa egrégora do Natal, dessas festas, desse espírito que, independente do que as pessoas acreditam ou não, eu acho que é muito propício para esse aprendizado e para essa confraternização. Nós vamos continuar com o tema. Tá. Nós vamos aprofundar o tema. Pode ser. Certo? Porque assim a gente prepara, aproveitamos mais o tempo
esclarecemos, o telespectador poderá participar, nós vamos ter mais tempo, assim, a gente dá um intervalo para você poder ligar para a gente poder responder para você, e assim a gente elucida direitinho para que a gente possa começar o ano 2008, o próximo ano, de acordo com aquilo que tem que ser, né? Dentro desse trabalho que nós estamos fazendo nesses 2 anos, né, Jorge? Exatamente. Então, pode finalizar. Só queria dizer para você, então, agradecer essa 1 hora e quase 1h10 que a gente está junto, esperar que a gente tenha dignificado essa hora de vida de vocês. E lembre que é o seguinte, essa questão do Natal, do nascimento da divindade, ele não é cristão, não é muçulmano, não é hebreu, não é fenício, não é tupi, ele é um evento cósmico, onde a divindade reata com a humanidade. Só que esse processo da vinda, como acontecia antes, né, e vem e vai, e esses problemas, já não mais acontecerá, jamais acontecerá, porque a vinda agora foi definitiva. Então, o que nós temos que fazer agora é aproveitar, e a gente tem que ser feliz e consciente e viver intensamente e plenamente o momento em que nós estamos, que é ímpar cosmicamente. Então, um Feliz Natal para vocês. Não, nós vamos voltar, antecipado. Eu sei, mas um Feliz Natal, e lembre-se o que está por trás desse evento. E se quiserem comprar, comprem também, não faz mal não. Sejam felizes. Dia 20 nós estamos aqui fraterno abraço. Juntos de novo. Abraço. Abraço, obrigado.